sou o Cristiano da InfoCell JK e, como eu prometi, nesse próximo módulo vamos estar trocando alguns componentes da placa do tablet. Seria os que mais estragam, que é o micro USB, o conector de pino e botão power, tem botões de volume e conector de fone de ouvido. Então vou estar passando algumas dicas para que possa facilitar o teu trabalho. Porque como podemos notar, essa placa, como elas são fabricadas por chineses, eles ocupam todos os espaços. Tem componente por baixo, às vezes por cima. Então na hora de estar soltando, os botões, a maioria eles arrancam de tanto apertar com a força, mas um conector de carga, um micro USB, às vezes estraga e ele fica agarrado na placa. Então essa aqui é do cliente, já vou estar soltando esse conector de pino. Eu gosto de estar usando esse papel alumínio. Como é que eu faço? Eu envolvo na placa para proteger as outras partes, porque por mais que eu aqueça as partes, o vento do soprador não vai soltar nada. Aqui embaixo também tem componentes, então eu gosto de deixar bem presinho, porque se de soldar, de repente com calor, ele vai estar preso aqui no alumínio, não vou perder. Depois eu pego uma outra placa igual e vou soldando no lugar, né? Já que somos técnicos ou estamos iniciando, então esse tipo de coisa acontece, a gente tem que estar preparado para estar resolvendo. Vamos soltar esse. Esse aqui eu já coloquei solda nova. Botei um pouco de solda nova para poder facilitar na hora de aquecer. Vamos soltar esse aqui primeiramente. Opa. Aqui essa estação. Esse temos que tirar por cima. Deixa eu ver. Tem componente aqui embaixo. Então porque tem componente, vamos tirar por cima. Esse é o ruim. Então se a máquina derreter, não tem problema, porque já está ruim. Então o importante é preservar os componentes que estão bons. Vocês podem perceber a quantidade de calor que colocamos na placa, né? Então esperamos secar, esfriar para não ter problemas de soltar um componente. Enquanto essa vai esfriando, essas aqui são placas ruins. Então, já que está ruim, não tem problema de dar calor. Está ruim, vamos... Essa, como já está ruim, então tem componente, mas não tem problema, tá ruim. Aí vamos tirar por baixo, porque nesse caso aqui o que eu quero é o componente, os conectores. E você que tá começando a trocar, quem já troca sabe, quem está começando, é bom guardar essas placas, porque são peças que a gente não compra por aí em qualquer lugar, é difícil de achar. Então, uma placa ruim com os botões perfeitos. Bota aí que você cobre R$30 cada botão, 40, não sei, depende da sua localidade. Já soltou um. Vamos soltar logo todos, né? Já estamos aqui com a mão na massa. Vamos soltar logo tudo.
Então você solta e guarde. É bom você ter uma caixinha para guardar os botões. Eu, como sempre fazendo serviço, muitas das vezes eu tiro na hora, porque às vezes fico sem tempo. Mas é bom pegar um dia e ficar guardando os botões, porque na verdade isso aqui é dinheiro. Vamos lá, soltamos aqui. Agora, como eu falei, ó, guardamos aqui, preservamos a placa. Se você observar, os componentes estão aqui embaixo, ó, não soltou nenhum. Para colocar no ferro de solda, colocar não tem mistério. Ele tem uma guia aqui, ó, para prender. Deixa eu preparar aqui a base. Temos que preparar aqui um pouco a base, né, para não ficar com um ressalto. Uma vez que você prender um lado, você prende os demais. Vê a posição para ver se está correto, se não está torto, ó, se está um pouquinho torto. Vamos alinhar direitinho. Ele tem uma marcação aqui atrás, branquinha. Geralmente tem uma marcação. Ó, tá alinhadinho. Agora é só soldar. Não tem mistério não, pessoal. É cuidados que a gente tem que ter só para não estragar a placa. Porque de cliente, né, sabe como é que é? Aí você estragou a placa, aí vai ter aquele transtorno de estar arrumando uma outra, o lucro se transformando em prejuízo. Ó, soldou o botão G, o botão de volume, se já estava sem. O que é bom fazer? Você passa um pouquinho de pasta, pega o ferro de solda antes e dá uma limpeza. Bota um pouco de solda nova para quando você for soldar, ele tá melhor, o local tá preparado. Ele também tem duas guias embaixo, se vocês podem perceber, ó, tem duas bolinhas. É só prender na marcação lá da placa. Uma vez que você prende, você um pouquinho de solda no ferro, já prendemos um lado, prendemos o outro. Às vezes é bom dar uma forçadinha, porque às vezes ele fica levantado, porque tem um pouco de solda ou no conector ou no botão. Confere para ver se ele tá bom. Olha, ele tá com solda aqui no botão. Uma vez que você prende um lado, ele já não cai mais da placa, então você pode executar o restante. Aí tá aí os botões, pode apertar à vontade. O conector, isso aqui é do cliente, que eu não vou mexer mais. Aqui a parte do USB você tirou por baixo. Se você for tirar de alguma placa, é a mesma coisa. Você vai colocar o papel alumínio para poder às vezes proteger. Aqui tem um microfone. Apesar que esse microfone ele é bem agarrado, ele não solta, mas tem componente por baixo para não perder. Tira o velho por cima. O novo, quando você colocar, vai ter que colocar no ferro. Esse aqui já é um pouco mais complicado.
Esse aqui, ó, geralmente eu gosto de fazer o seguinte: prepara a superfície, né? Deixa eu passar um pouco mais de pasta aqui, porque essa solda que vem nesses aparelhos, ela não é de boa qualidade, ela... Nenhuma parte eu preencho com solda, nenhuma só. Porque eu preencho? Porque eu vou aquecer para essa solda conseguir se fundir com a solda antiga e conectar aqui um lado. Uma vez que eu conecto um lado, eu vou processo para o outro lado. Você tem que prender um lado, tem que ter uma base. Você vai agora se centralizar aqui os pinos. Agora vamos para o outro lado. Agora você, com a ajuda de alguma outra ferramenta, você vai aquecendo e vai arriando ele. Arria um pouco um lado, arria um pouco o outro lado. Porque se você arriar de um lado só, de uma só vez, você pode empenar ou ele entrar engembrado e não ficar. Ou seja, já está aqui bem agarradinho. Muitas vezes ele fica... Deixa eu ver se eu tenho um cabo USB para explicar. Deixa eu procurar tudo. Um cabo USB. Aqui. Muitas vezes, quando você conecta, ele fica com solda e o conector não entra. Se não entrar, você quando você soldar, você solda com USB agarrado, que aí você vai soldando para poder tirar a solda, porque às vezes a solda entra pelo buraco das laterais e faz um bolo de solda aqui dentro. Então o USB trava que não entra. Você conecta o USB, se você achar que vai entrar muita solda, se ele for muito aberto, e solda ele. Só para não ter nada agarrando e o conector entrar perfeitamente. Agora na parte de trás, mesma coisa, perninha por perninha aqui do conector, uma por uma. E sem contar, pessoal, que isso aqui é mais habilidade, né? Se você puder pegar umas placas velhas, tá treinando. Agora mais uma dica. Se de repente o positivo, vamos botar assim, dessa maneira. O primeiro é negativo. De repente ele se perdeu de alguma maneira. Você pode soldar do conector para a carcaça, qualquer lugar que faça a base no terra, qualquer lugar no GND, você solda o negativo para o GND. Se perdeu o positivo, você pode vir aqui desse pino, dessa parte aqui do positivo do pino, e puxar um jump para cá, que ele vai funcionar também, porque ele o positivo desse faz base com esse. Só o que muda é que esse aqui tem conexões internas que são responsáveis pelos dados, né, pelo tráfego de dados, para poder se sincronizar com o PC. Mas se de repente não tem alternativa, você quer botar para carregar, porque você tem que atender o que o cliente quer, ele quer que carregue. Às vezes ele não quer dados, às vezes nem usa isso, então você vai botar para carregar. Às vezes ele não quer o de pino, ele gosta de carregar por aqui. Cada cliente tem um jeito de, sei lá, de usar seu aparelho. Então você vai atender o que o cliente quer, né? Estamos aqui para fazer um bom serviço e também dar atenção para o cliente, para a exigência dele. Então você vai soldar daqui para cá. Os do meio, essas conexões internas, às vezes se perdeu a trilha, você vai ter que estar seguindo a trilha dele. Se você de repente não acha, você tenta pegar uma placa igual. Deixa eu ver se essa placa aqui é diferente, que tablets geralmente são diferentes. Vai ser difícil. Mas se você por um acaso tiver uma igual, você com o multímetro você pode estar caçando a continuidade pela outra, vendo quais são os pontos para estar fazendo jump. Mas aí eu explico para o cliente, porque realmente é uma coisa bem complicada e às vezes não é que não vale a pena, mas o preço que é o tablet, que é mão de obra, né? Você tenta fazer o máximo que você pode. Você também não pode fazer milagre, né? Estamos para realizar consertos, não milagres. Então fica aí, pessoal. Essa é a dica para você que está começando, para você ver que não é tão difícil. Tem que só ter alguns cuidados. Tem que ter só alguns cuidados
para estar tirando os botões e estar colocando no lugar. Cuidado para não soltar os componentes que estão embaixo da placa. O Wi-Fi é a mesma coisa, para soltar a antena de Wi-Fi, você vai esquentar por baixo, aqui não tem nada de componente. Mas nessa situação é bom você botar solda nova para poder ajudar, né, a agilizar o processo. E quando soltar, não mexer na placa para os componentes não cair. Então são coisas que você vai com a experiência, com o dia a dia, você vai aprendendo. Você vai estragando, vai estragar muita coisa, mas você vai, com teus erros, você vai tendo experiência e vai não cometendo mais. Aí fica aí a dica, pessoal. Se puder tá curtindo o vídeo, comentando, se inscrevendo no canal, a gente vai estar agradecendo. E como eu falei, né, a dificuldade às vezes tem porque nós não conhecemos como é que funciona. Uma vez que você já viu um processo, você já consegue ter um pouco mais de confiança e ver que dá para resolver. Então, no próximo módulo, como aparece bastante tablets com software corrompido, travado, com senha, eu vou estar passando alguns programinhas, alguns macetezinhos para você estar resolvendo esse problema. Não são muitos diferentes, mas o tablet é complicado, porque são várias versões de software, não de carcaça, né? Mas a placa tem softwares diferentes, mas se para estar resetando, estar buscando um software, eu vou estar ensinando passando alguma coisa, né? Que eu vivo aqui para você estar tendo um caminho a seguir. Para quem não tem experiência, vai servir bastante. Para quem já tem experiência, possa ser que sirva também. E se servir, pessoal, obrigado aí por estar curtindo aí os módulos. E no próximo eu vou estar dando sequência. E espero até o próximo módulo. Obrigado, até a próxima.